Videocurso de Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Aula 12. Conceitos avançados de programação de computadores. Essa é a aula 12. Nós vamos falar sobre conceitos avançados de programação. Nessa aula, nós vamos falar sobre tipos de aplicações no ambiente .NET. Vamos ver quais são os tipos de aplicação que nós podemos desenvolver no ambiente .NET. Vamos falar sobre programação Windows Form, programação WPF, programação Web, programação Windows 8, programação Windows Phone, programação de jogos. Vamos falar sobre console application, vamos entender o que é cada uma delas. Vamos falar sobre aplicação com banco de dados. Vamos falar sobre o que é aplicação com arquivos sequenciais. Vamos falar sobre aplicações multiusuário e vamos falar sobre aplicações multicamadas. Vamos entender esses conceitos aí que são muito importantes para quem está começando a desenvolver, começando a escrever seus primeiros programas. Bom, começando então pelos tipos de aplicação no ambiente .NET. Quando você vai desenvolver, quando você vai criar uma aplicação, talvez uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer é, olha, qual é a tecnologia, qual é o modelo que eu vou desenvolver, né? Para que plataforma eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver uma aplicação para ser utilizada num desktop, eu vou desenvolver uma aplicação para ser utilizada num sistema operacional Windows 8, né? Novíssimo Windows 8, vou desenvolver para rodar no Windows Phone, vou desenvolver um jogo, ou seja, o que eu vou desenvolver e para qual plataforma eu vou desenvolver. Então, depois que você chega a essa conclusão do que você quer, você vai escolher então a plataforma que você quer utilizar. E essas são aqui as principais opções. Existem outras, tá? Existem várias outras opções aí de tecnologias para desenvolver aplicações no ambiente .NET. Eu procurei citar aqui as mais importantes, as mais utilizadas também no nosso dia a dia de desenvolvimento de aplicações. Bom, vou tentar explicar rapidamente então todas elas. O Windows Form. O que é o Windows Form? O Windows Form, como o próprio nome já diz, é formulários Windows, né? Formulários que rodam dentro de janelas. Então são as aplicações mais comuns que a gente vê hoje em dia rodando dentro do Windows, né? São as aplicações do tipo janelinha, que você vai mover para um lado e para o outro dentro do teu Windows. Por exemplo, uma calculadora, né? Vejam só, uma janela no formato de janela, né? Você movimenta ela na tua página. Então essas são Windows Forms, são aplicações Windows. Olha, um editor de texto, né? Mas o que caracteriza um Windows Form não é se é um editor de texto, ou uma calculadora, ou um programa de desenho, não. É o formato dela, né? São as janelas, no formato janela, que na maioria das vezes você pode regular o tamanho, tá? Então isso são Windows Form, aplicações Windows, ok? Pode ser um programa para desenho, pode ser um editor de texto, pode ser uma planilha Excel, uma planilha, né? um editor de planilhas, melhor dizendo. Qualquer aplicação hoje em dia pode ser um sistema de contabilidade, um sistema de cadastro de clientes, né? Esses sistemas que a gente vê muito hoje em dia rodando, todos eles assim, dentro de uma janelinha, e com os seus formulários para serem preenchidos. Então esses são chamados Windows Forms. São os mais comuns que a gente está acostumado a lidar hoje em dia. Quem roda com Windows 7, Windows Vista e Windows XP, né, está mais acostumado. Né? Bom, daqui para frente vai surgir um novo tipo de Windows Form, que é o WPF. WPF é um acrônimo de Windows Presentation Foundation,
Ou seja, é uma aplicação Windows, só que com uma apresentação super sofisticada e super moderna. O WPF ele é muito parecido com o Silverlight. Então ele pode ser chamado ou ser considerado como se fosse um Silverlight. A gente vai falar sobre o Silverlight daqui a pouco. Só que é o Silverlight para ser criadas aplicações Windows. Então esse é o WPF. Então qual é a diferença dessas Windows Form que a gente mostrou antes para o WPF? Bom, o WPF vai ser um novo padrão que está surgindo aí, só que com recursos super avançados. Você consegue fazer botões que giram, botões que abrem em degradê, recursos avançados visuais. Você consegue mostrar uma imagem com fundo transparente, você consegue mostrar uma imagem, fazer ela vir aparecendo gradativamente, você consegue fazer efeitos de zoom, de rotação, de giro, de mudança de cor. Tudo isso utilizando então essa tecnologia aqui de desenvolvimento de Windows Form. Só que é uma nova tecnologia mais avançada um pouco. Ah, vamos parar então de desenvolver o Windows Form? Muito provavelmente não, tá? Ainda vamos usar o Windows Form por muito tempo aí para frente. Mas se você precisar de uma Windows Form mais sofisticada, seja por exemplo para montar um quiosque, né, para colocar num shopping center, alguma coisa desse tipo, você não vai montar no formato Windows Form, você vai fazer ela com WPF ou então até com Silverlight. Ela vai ficar muito mais apresentável, muito mais elegante e cheia de recursos gráficos e animados. Então vai ficar com uma interação muito maior com o usuário. Ok? Então, para isso surgiu aí o WPF. Bom, você quer programar o web? O que é programar o web? Programar para o web é criar aplicações que vão rodar na web. Todo mundo que você autorizar, lógico, né, que tiver senha também, porque a tua aplicação web também você coloca senha de acesso. Então, mesmo que você crie uma aplicação e coloque na internet, você pode restringir com acesso de senha, né? Bom, mas a grande diferença da web para o Windows Form é que a web ela roda dentro do browser, né? Então você vai abrir o teu browser e com o teu browser você vai acessar aquela aplicação que está lá na nuvem, está lá na web, provavelmente digitando o caminho www.sistema tal, blá blá blá, né? E aí ele vai te cair numa tela que vai te pedir login e senha. Tá? E aí você entra dentro da tua aplicação, tem as opções todas de navegação, então você tem menu, você tem várias opções. Então isso é construir uma aplicação web, isso é criar a programação web. Até quando você vai criar um site, você também usa programação web, você também vai usar ASP.NET. E usa para quê? Usa para mudar as imagens, para receber as mensagens dos usuários, que o usuário quer deixar uma mensagem para o teu site. Então, toda a programação de um site, você vai estar utilizando então programação web e usando a tecnologia ASP.NET. Bom, está surgindo agora e vai vir forte aí programação para o Windows 8. O Windows 8 é o novo sistema operacional da Microsoft. E o Windows 8 vem não só para desktops, como para notebooks, como também para o Windows Phone. E também vamos ter o Windows 8 para tablets. Então vai ter muita necessidade de aplicações, tem um mercado se abrindo aqui para você criar as suas aplicações, para comercializar através do marketplace da Microsoft. Então você tem aqui todas essas possibilidades como desenvolvedor. Você vai poder colocar na web, vai poder publicar, vai poder vender para o mundo inteiro as suas aplicações Windows 8, ou então Windows Phone, ou então para tablet. E quando você for programar para o Windows 8 e o Windows Phone, você vai utilizar a Silverlight, a tecnologia Silverlight. Vamos falar mais um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. Bom, e jogos? Jogos, a Microsoft tem a tecnologia XNA.
né? Quando eu falo tecnologia, o que é isso? Isso é todo um ambiente de desenvolvimento, né, focado nesse tipo de programação. Programação para jogos, então tem vários recursos aqui para administrar os jogos, para você conseguir construir as aplicações de forma veloz, movimentando seus gráficos, movimentando e animando todos os objetos em tela, né? Então isso tudo você vai usar aqui, esse ambientezinho XNA. Tudo isso aqui dentro do Visual Studio. Você não vai ter que entrar em outra ferramenta. Para programar para Windows Form, para programar WPF, para programar Web, para programar o Windows 8, para programar o Windows Phone, para programação de jogos, tudo isso você usa o Visual Studio. Esse fantástico ambiente de desenvolvimento da Microsoft que engloba todas essas possibilidades aqui e recursos para você desenvolver qualquer tipo de aplicação. Tá? Bom, eu não falei sobre Console Application. Console Application talvez seja aqui um dos mais simples, né? E já existia anteriormente, mas é um tipo de aplicação que ela não tem janela para o usuário. Então ela roda, normalmente aquelas aplicações que tem que rodar em background, né? Tem que rodar à noite, e elas não têm uma telinha para o usuário ficar manipulando. Não, é um processo. Você quer fazer um processo. Por exemplo, vou fazer um processo para atualizar o saldo de todos os clientes do banco, aumentando, cobrando juros e atualizando e fazendo todas as atualizações de acréscimo ou decréscimo na conta do usuário daquele banco. Então você vai fazer uma console application que vai rodar todo dia à noite. Né? À noite, às 0 horas, roda a sua aplicação e atualiza os saldos todos. Provavelmente vai ser uma console application. Por quê? Porque não tem que ter interação nenhuma com o usuário. Então vai ser uma console application. Muito bom, estamos aqui com o nosso Visual Studio, de volta ao Visual Studio 2012. E eu vou aqui mostrar para vocês onde é que a gente escolhe se a gente vai criar um Windows Form ou se a gente vai criar uma programação web, né? Lógico que a gente não vai aprofundar isso, mas eu vou só dar uma noção para vocês aqui, olha. Quando a gente escolhe New Project, eu clico aqui, olha, vou criar um novo projeto, New Project, né? Eu posso clicar aqui, eu posso vir aqui no menu File, New Project. E vejam só, aqui ele me pergunta, olha, você vai escolher Visual Basic ou você vai querer C Sharp, né? Então você escolhe a linguagem que você vai trabalhar. E eu tenho, olha, o Windows, onde ele tem escrito aqui Windows, significa vou fazer programação para Windows, Windows Form. E realmente, olha aqui, o Windows Form é a primeira opção. Nós chegamos a criar uma ou duas ou três aplicações aqui nesse curso com o Windows Form, né? Olha aqui o WPF que nós comentamos, olha. Então, se você quiser dar uma olhada, ver como é que cria uma WPF, ver o formatinho de uma WPF, você pode começar a dar uma olhada aqui. Né? Depois você dá continuidade fazendo um treinamento específico de WPF. Ok? Olha o console application que nós comentamos aqui, ó. Tá? Bom, os outros a gente vai falar mais para frente, quando a gente entrar nos cursos avançados das linguagens. Nós aí vamos abordar o Class Library e os demais aqui. Legal, olha a programação web aqui embaixo. Ó. Aqui eu tenho a programação web. Vamos dar uma olhadinha na programação web? Vou dar um clique aqui em Web e ele me mostra aqui as opções de programação web. Repare que todos eles são ASP.NET. ASP.NET Web Form Application é o mais tradicional. Tá? É o que a gente começa aprendendo. Depois você tem MVC3, MVC4, que são versões do MVC. Você tem aqui um ASP.NET também, é o mesmo desse de cima aqui. Né? Só que esse aqui é um Empty Web Application, ou seja, um vazio, sem conteúdo. Esse aqui já te traz um conteúdo já para você desenvolver em cima do conteúdo. Né? Legal. O que mais que eu tenho aqui? Bom, eu tenho programação Windows e programação web. Aí eu tenho também Silverlight aqui, ó. Olha o Silverlight aqui. Se você for criar uma aplicação Silverlight, vai ter que vir aqui. Ó. Né? Clicou aqui Silverlight, clicou aqui em Silverlight Application. Pronto, criou um projeto de aplicação Silverlight. Bom, mas não, por enquanto você pode até dar uma olhada, mas não aprofunde muito e faça o treinamento específico de Silverlight que você vai gostar muito, tenho certeza. Muito bom.
que mais que eu tenho aqui? Olha, eu tenho aqui também WCF, que é comunicação. Então, um projeto de comunicação de dados, você vai escolher o Communication Foundation, Windows Communication Foundation. Tá? Um projeto de teste, você vai escolher aqui. Esse projeto de teste é para testar a sua aplicação. Então, você vai criar aqui um projetinho para um teste unitário, por exemplo. Né? Workflow é um outro tipo de projeto também. E então aqui nesse ponto aqui é que a gente vai escolher o tipo de programação que a gente vai fazer, tá? Bom, então continuando, o que a gente falou foi basicamente isso aqui, olha. Tipos de aplicação, né? Primeira coisa que você vai fazer, você vai definir, eu vou desenvolver uma aplicação Windows, vou desenvolver uma aplicação web, vou desenvolver uma aplicação para o Windows 8, ou então para o Windows Phone, vou desenvolver um jogo, né, um game para o Windows Phone, ou para o Windows 8, para rodar num tablet. Então a primeira coisa é isso aqui. Tá? Uma vez escolhido isso aqui, você vai escolher a tecnologia. Você tem algumas opções, sim, de tecnologia. Por exemplo, nós já falamos que você vai, para desenvolver uma aplicação Windows, você pode desenvolver num Windows Form ou você pode desenvolver num WPF. Tá? Bom, uma notícia legal aí para os desenvolvedores, né, é que a Microsoft está prometendo aí que todas as aplicações que hoje rodam no Windows 7, você vai, ou seja, Windows, são aplicações Windows Form, né, ou então aplicações WPF, vão poder também rodar normalmente no Windows 8. Tá? O Windows 8, além daquela parte do visualzinho de Metro, né? Que é chamado também do visual do Windows 8 Style, User Interface, você vai ter também um outro ambiente que é um ambiente com a carinha do Windows 7, que é aquele ambiente com cara de desktop. Né? E nesse ambiente aí você vai poder rodar todas as suas aplicações no formato Windows Form e WPF. Então isso vai ser muito bom, que as aplicações que já temos prontas para o Windows 7, basta migrar e você vai ter ela rodando direto lá no Windows 8. Aplicações web, né? Apps web, também está se usando muito o termo apps. Uma app Windows, uma app web. Então, se você ouvir esse termo app, você pode entender como uma application, uma aplicação Windows ou uma aplicação web. Bom, eu vou desenvolver uma aplicação web, eu tenho algumas opções. Eu posso desenvolver ela ASP.NET, né? A ASP.NET tem todas aquelas opções lá de MVC3, MVC4, ASP.NET Web Application, né? Que a gente já viu anteriormente. E você tem também a opção de desenvolver uma aplicação Silverlight, toda ela em Silverlight. Tá bom? Muito bom. E qual é a diferença? A diferença é que o Silverlight ele vai te dar todos os recursos, semelhante ao WPF, que dá recursos de animação, de movimentação, semelhantes ao Flash. Né? Costuma-se dizer que o Silverlight é o Flash da Microsoft, ou seja, a Microsoft fez o Silverlight para competir diretamente com o Flash, que contém animação, só que o Silverlight tem muito mais do que isso, né? Ele faz também uma aplicação completa, então você pode colocar código, programação aqui dentro, você bota animação, animação quadro a quadro, monta storyboard com a tua animação, né? Você faz um quadro aparecer girando, faz um outro aparecer fazendo um fade, né? Gradativamente aparecendo, então te dá vários recursos de animação na programação web. E além disso, te permite colocar o código por trás de toda essa animação, colocar um código que execute até acesso a banco de dados. A aplicação Windows 8 e o Windows Phone, você tem as seguintes opções. Normalmente você vai desenvolver, ou você vai desenvolver em Silverlight, ou você vai desenvolver em XNA se você for fazer um jogo. Vou desenvolver um jogo, ou então vou desenvolver uma aplicação que exige muitos gráficos, né? Exige animação, então provavelmente você vai partir para usar o XNA. O XNA ele traz alguns recursos aqui
de gráficos avançados que são utilizados durante os jogos. Tá? Então a mesma coisa os jogos. Os jogos, se você vai desenvolver o jogo, provavelmente você vai trabalhar com XNA. Ah, mas não dá para desenvolver um jogo em Silverlight? Dá, os jogos mais simples, né? Sem efeitos 3D, sem muitos recursos gráficos, tranquilamente você pode desenvolver em Silverlight ou WPF, né? Ou até um Windows Form, dá para fazer jogo também. Só que vão ficar cada vez mais simples, né? Com menos animações. Bom, o legal de tudo isso é que seja lá qual for a tecnologia que você escolher, você vai programar na sua linguagem favorita. Seja ela Visual Basic ou seja ela C Sharp. Vou fazer uma aplicação Windows Form. Você pode escolher o Visual Basic. Vou fazer uma aplicação Windows WPF. Você pode escolher programar em Visual Basic ou C Sharp. Tanto faz, a que você quiser. Tá? Então, a linguagem de programação que você decidiu adotar como a sua linguagem preferida, você vai poder utilizar em qualquer plataforma. Desenvolvimento Windows 8. Vou programar em Visual Basic? Vai programar em Visual Basic. Você vai usar a tecnologia Silverlight ou a tecnologia XNA, por exemplo, e por trás, ou seja, o código que fica por trás da interface do usuário, você vai codificar o teu programa todo com o Visual Basic ou então com o C Sharp, com a linguagem que você preferir. Tá bom? Então isso é muito legal, porque você não tem que ficar aprendendo 10, 20, 30 linguagens, né? Não, você vai aprender a sua linguagem e vai poder usar ela em qualquer ambiente de desenvolvimento. Em qualquer plataforma que você vá desenvolver, você vai utilizar. Tudo isso rodando dentro do Visual Studio, dentro do framework Visual Studio, ou seja, dentro do ambiente de trabalho Visual Studio. Bom, lembrando para vocês então, nós estamos aqui no curso de Introdução à Programação, que é o nosso curso inicial, né? Depois desse curso, a gente recomenda que vocês escolham então a linguagem que você quer seguir, Visual Basic ou C Sharp, e aí faça a série completa. Né? Faça o Visual Basic básico, Visual Basic avançado. Em programação Windows, agora você entende melhor o que é isso, né? Programação Windows, vamos trabalhar com Windows Form, vamos mostrar um pouquinho de WPF aqui no WA2, mas vamos trabalhar principalmente com Windows Form, né? Vamos acessar banco de dados aqui no curso avançado, então vamos aprender a construir aplicações bem complexas, tanto aqui quanto aqui embaixo, mais aplicações Windows. E as programações web, né, as aplicações web. As aplicações web você então dá continuidade depois com ASP.NET VB, básico e avançado, ou então ASP.NET C Sharp, básico e avançado. Tá bom? Aí Silverlight e Windows Phone. Silverlight e Windows Phone você deve fazer depois que fizer a sua série. Depois que você estiver conhecendo muito bem isso aqui, estiver conhecendo muito bem a sua linguagem de programação, né? Os conceitos básicos que você vai continuar estudando aqui nos cursos iniciais, aí nós recomendamos então que aí você mergulhe fundo no Windows 8, no Silverlight, no Windows Phone, né? Aprofundando então aí o seu estudo. Mas comece pela sua sequência aqui. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre uma aplicação de banco de dados. O que é banco de dados? Ora, banco de dados é o seguinte, nós vimos nesse curso aqui, em algumas aulas atrás, variáveis. Né? O que são variáveis? São aquelas caixinhas na memória que ficam armazenando valores lá para a gente, enquanto o meu programa está processando. Assim que o meu programa desliga, né, ou para de rodar, para de processar, automaticamente a memória limpa e some o conteúdo das minhas variáveis. Tá? Ora, mas se eu tenho que guardar uma lista telefônica, o meu cadastro de telefone, eu não posso guardar em memória, não posso guardar em variáveis. Né? Vai funcionar enquanto o programa estiver rodando, mas quando desligar o programa, sumiu tudo. Então aí é que surgem os bancos de dados. Os bancos de dados são arquivos em disco, vamos entender eles como arquivos em disco, né, que ficam e armazenam de forma organizada os dados.
Então você pode ter um cadastro de clientes, com o endereço do cliente, com a ficha completa do cliente, todas as informações dos seus clientes você pode ter armazenado, por exemplo, em um banco de dados. Né? As informações financeiras da sua empresa provavelmente estão guardadas em um banco de dados. Tem uma aplicação que foi desenvolvida que acessa o banco de dados, lê as informações, faz consulta, traz de volta a amostra na tela, permite que o usuário altere, grava de volta no banco de dados. Tá? Então, essa é a função do banco de dados. E a grande vantagem, naturalmente, é que desligou a aplicação, foi para casa, voltou no dia seguinte, continua lá gravado no disco. Né? A diferença aqui é que aqui está gravado no disco, enquanto que as memórias ficam na memória RAM do computador. E a memória RAM é volátil, que significa uma memória que se apaga se eu desligar a máquina ou se eu parar a minha aplicação. Tá? O banco de dados não. Uma vez gravada, ela fica lá gravadinha até que tenha um comando de apagar ou então um comando de sobrepor, alguma coisa desse tipo. Bom, os bancos de dados mais conhecidos e mais usados talvez sejam esses aqui. Temos o Access, que é um banco bem simples, né, comparado com os outros aqui. É um banco simples, mas é um banco que quebra o galho, principalmente para quem está começando, quer fazer os testes iniciais. É um banco aqui para pequenas aplicações. Temos o SQL Server, que é o banco profissional da Microsoft. Só que ele é um banco profissional, mas você encontra também uma versão SQL Server Express, que é para quem está estudando, para quem está aprendendo. Então você pode sim baixar um SQL Server 2012 Express e instalar no seu computador. Né? Seguir os nossos treinamentos e fazer os exercícios utilizando o SQL Server Express. Nós temos o banco de dados Oracle, que é talvez um dos mais utilizados e um dos mais profissionais aqui dessa lista. Então, é o banco de dados Oracle. O Oracle também tem uma versão Express. Você pode baixar, tem um limite naturalmente de capacidade, mas é um limite que dá para você que está iniciando criar as suas primeiras aplicações e testar bastante. Temos o MySQL, que é um banco de dados gratuito, e vários outros aqui que eu não citei porque é uma lista grande, procurei citar aqui os mais utilizados para vocês verem. Bom, falamos um pouquinho sobre banco de dados, agora eu vou falar sobre arquivo texto. Existe a possibilidade também de você fazer uma aplicação e gravar em disco, mas em vez de gravar num banco de dados, que é um software, né, que controla e gerencia várias tabelas com dados, né, você vai gravar em um arquivo de texto, como se fosse assim, um arquivo Word ou como se fosse um arquivo de texto qualquer, um documento qualquer que você tenha gerado, tenha gravado no disco. Fica lá o arquivo gravado e quando você quiser a tua aplicação lê, acessa os dados, carrega os dados e continua trabalhando no dia seguinte, por exemplo. Então é uma outra forma também de armazenar dados é gravando em arquivos de texto. No curso básico inicial de programação, o WA1, tanto do Visual Basic quanto do C Sharp, nós já fazemos uma aplicação completinha usando arquivo de texto. Os arquivos de texto também são chamados de arquivos sequenciais. Tá? Por que eles têm esse nome também, arquivos sequenciais? Porque ele vai gravando sequencialmente a informação. Ele grava a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha. Por isso é que ele ficou com esse nome de arquivos sequenciais. Então, em alguns locais ele é chamado de arquivo texto, em outros locais chama-se de arquivos sequenciais também. Bom, vamos entender o que é aplicações multiusuário. Ora, as aplicações multiusuário são aquelas aplicações que você normalmente tem em grandes empresas, né, em que você tem vários usuários acessando a mesma aplicação. Como é que funciona? Ora, cada um deles está usando a sua memória individual, então a aplicação que está rodando nessa máquina aqui está usando a memória dessa própria máquina, né, enquanto ela está processando. Porém, o banco de dados que eles gravam e leem é um só para todos. Na maioria das vezes é assim. Tem exceções, lógico, mas na maioria das vezes é assim que funciona. Por quê?
Porque, por exemplo, imagine que esse vendedor aqui vendeu uma peça lá que tinha no estoque da empresa. Né? Ele precisa rapidamente entrar no sistema e cadastrar. Olha, foi feita a venda tal. Aquilo ali vai dar baixa no estoque, antes que algum outro vendedor venda também. Então já pensou se dois vendedores vendessem a mesma peça e acabasse no estoque, só tivesse para um no estoque? Daria confusão. Né? Então por isso eles trabalham com a mesma base de dados, com o mesmo banco de dados. E é assim nesse modelinho aqui que funciona. Tá? As aplicações, você desenvolve a aplicação, cria o teu banco de dados, cria a estrutura de banco de dados, que nós vemos ao longo dos nossos treinamentos vários aí, vamos ver e falar bastante sobre como fazer isso. E aí a sua aplicação vai poder gravar as informações, ler as informações do banco de dados e assim por diante. E multicamadas? Bom, esse é um termo muito usado atualmente, né? Eu vou explicar de forma bem sucinta e rápida aqui. Nós falamos sobre isso, eu acho que quase todos os treinamentos daqui para frente. Vamos falar sobre camadas, vamos falar sobre design patterns, que é outro termo também que está se utilizando bastante hoje em dia. Né? Eu vou resumir de forma rápida, fácil e simples aqui, para que quem esteja começando consiga entender o que é multicamadas ou programação em camadas. Né? Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui os meus usuários que estão usando a minha aplicação. Eles estão usando uma camada, né, que a gente chama de interface. Ou seja, eles estão vendo aqueles formulários, aquelas janelinhas, né, que a minha aplicação possui. Essa janelinha, quando ele mandar um comando qualquer, clicar num botão aqui nessa janela, provavelmente ela vai mandar um comando. Esse comando ele pode vir, por exemplo, para uma camada de serviço. Isso aqui, em alguns casos, a gente coloca para rodar em um servidor específico. Quando há necessidade, quando tem muita quantidade de requisições, né, a gente cria e coloca num servidor específico que vai rodar serviços. E o que ele faz? Ora, ele faz é processar aquele pedido, né? Fazer os cálculos que precisar, devolver a resposta para a tela. Então ele tem toda a inteligência do negócio. Normalmente a inteligência do negócio fica aqui, no meio. Né? E se ele precisar acessar o banco de dados? Se ele precisar acessar o banco de dados, se esse serviço aqui precisar acessar o banco de dados, aí ele vai, acessa a base de dados, acessa o banco de dados, pega a informação, atualiza, traz de volta e mostra na camada de usuário, na camada de interface do usuário. Tá? Então isso aqui é trabalhar em camadas. Nós vamos ver ao longo do nosso treinamento como utilizar design patterns, o que é trabalhar em camadas, qual a forma correta de programar no ambiente .NET, né? A forma mais profissional e tudo a gente fala e vê com linguagem simples e com linguagem fácil, conforme a gente está fazendo aqui agora, para que todo mundo, mesmo quem esteja iniciando, consiga entender. Ok? Bom, pessoal, essa é a aula 12. A gente procurou dar aqui os principais conceitos aí de programação de computadores, para quem está iniciando conseguir compreender. Né? E nos vemos então na próxima aula.